Boa noite, graça e paz de Jesus. Isso que acontece quando o meu time São Paulo volta a ganhar, né? Chuva, muito bom. Deixa eu pedir para você abrir sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon, pode ser? Filemon está lá, depois de Tito e antes de Hebreus, a última carta ali localizada, escrita por Paulo. Filemon. A situação está tão feia que eu esqueci o meu óculos em casa, na correria. Então, se eu comer as palavras aqui, não liga não, tá? É que minha vista vai me falhar aqui. Espero que não, mas vamos lá. Eu queria ler com vocês Filemon inteiro. Pode ser? Do primeiro verso até o verso 25? A carta inteira? Joia? Todo mundo achou? Vamos lá, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, à igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto: eu pagarei. É claro, né, que eu não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Vamos pedir a ajuda de Deus mais uma vez? Senhor, nós precisamos muito que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós. Nós cremos que foi o Teu Espírito que
e inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa carta, e que foi também o teu Espírito que conduziu a igreja a reconhecer a relevância, a importância, a centralidade dessas palavras para o teu povo em todas as épocas. E aqui nós estamos pedindo para que aquilo que o Senhor inspirou Paulo a relatar, que o Senhor nos ajude a compreender, mas sobretudo a encarnar essas realidades, Senhor. Faça de nós, nessa noite, nesse momento, nessa ocasião, um povo que tem ouvidos para te ouvir, e que a tua palavra possa afetar profundamente o nosso jeito de ser. Que nós te pedimos, Senhor, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nos últimos domingos que a gente teve junto aqui, nas ocasiões mensais, né, que a gente estava aqui compartilhando a palavra, em algumas ocasiões a gente falou sobre Efésios, né? A gente estava participando ali daquela série de exposições na carta aos Efésios. Teve uma ou outra ocasião que a gente mudou de assunto, mas em algumas dessas vezes a gente tentou trabalhar aqui o tema da conversão. O que significa ser uma pessoa de fato convertida, né? Como é que o Novo Testamento descreve, né, ilustra ou apresenta essa realidade. E aí, seguindo o tema, esse mesmo tema da conversão, eu resolvi dividir com vocês essa palavra de hoje, que é também um sermão que eu já preguei lá na minha comunidade, lá na Igreja Presbiteriana do Caminho, onde eu sirvo como pastor. Mas eu resolvi fazer isso como uma espécie de carta aberta à igreja evangélica brasileira. Se você perguntasse para mim se tem uma mensagem que eu gostaria que a igreja toda pudesse ouvir da minha parte, eu ficaria muito na dúvida qual que seria que eu escolheria, mas talvez essa daqui ocuparia ali o top 3 da minha escolha. Por quê? Porque eu acho que Filemão fala de um assunto que se tornou um dos mais urgentes dentro da realidade da igreja evangélica brasileira hoje, né? E aí eu resolvi aproveitar a ocasião que a gente está em outubro, né? Que é o mês que a gente celebra a Reforma Protestante, né? Não exatamente nesse domingo, mas outubro normalmente é o mês em que os evangélicos celebram a Reforma Protestante. E eu queria falar um pouco sobre Filemão, porque eu acho que Filemão também nos lembra de uma das grandes reformas que nós precisamos hoje. Não é somente uma reforma teológica, que nós precisamos desesperadamente hoje ainda, de novo, mas uma reforma nas nossas relações, dada a realidade da igreja evangélica brasileira. E eu acho que é seguro dizer que nunca antes nós tivemos tanta participação evangélica na vida pública do nosso país, não é verdade? Principalmente na política. Eu nunca vi os evangélicos tão engajados com questões relacionadas à economia, à educação, às leis, ao STF, né? A gente sabe o nome de todos os ministros do STF, isso é algo meio sem precedentes. E eu não sei se essa foi a impressão que você teve nos anos anteriores, principalmente no ano passado que teve eleição, né? Mas a impressão que eu tive, principalmente nesses meses derradeiros do ano passado, foi que, inclusive, as eleições acabaram se tornando para os evangélicos datas mais importantes ainda do que o próprio Natal e a Páscoa. Eu conheço gente crente que foi viajar no Natal e na Páscoa, mas não viajou na eleição. Não pode, né? Que ok, tudo bem, não estou fazendo crítica nenhuma, tá? Mas a gente viu, né? Muito mais manifestações de crentes empolgados a caminho das urnas, por exemplo, do que crentes contritos a caminho da ceia do Senhor. E aí o problema, porém, eu acho que você vai concordar comigo, é que nem sempre essa participação pública dos evangélicos em anos recentes tem sido a mais exemplar, ou a mais eficaz e transformadora. Eu acho que a gente não precisa ficar chovendo no molhado aqui, aproveitando o gancho da chuva, né? Repetindo várias críticas que vocês já me ouviram fazer aqui, aos muitos fiascos, né, cometidos por muitos evangélicos nesse processo de tornar os seus interesses e a sua agenda um assunto que diz respeito à sociedade mais ampla.
gente não precisa bater em cachorro morto aqui, né? Não vamos chover mais no molhado. Mas o ponto é que, embora os evangélicos tenham entendido que a fé cristã, de fato, não se restringe à vida privada, a questões meramente religiosas, sabe aquele fenômeno que deve ser, que a gente acha que ser cristão diz respeito somente às coisas do coração, né? Ou às coisas espirituais, para usar uma palavra que a gente gosta de usar, né? Então, embora os evangélicos tenham entendido de forma muito positiva que a fé cristã de fato precisa impactar a vida pública da nossa cidade, do nosso contexto, e esse fenômeno de fato é muito bem-vindo, eu vejo que ainda tem muita confusão quanto ao caminho que o discípulo de Jesus é chamado a trilhar para que a sua fé em Jesus represente de verdade um manifesto público dos valores do reino de Deus. Então, quer dizer, todos nós, não menos os evangélicos, desejamos mudanças, certo? Eu gostaria muito que a gente não precisasse mais ver notícias como aquilo que a gente viu acontecer recentemente no Rio de Janeiro. A gente não sabe o que é pior, o que aconteceu, o que foi cometido pelos bandidos, ou como os bandidos lidaram com os bandidos, e depois a gente fica assim, meu Deus do céu, é faroeste, né? É claro que a gente quer ver mudanças, e é claro que é bom que a gente deseje ver mudanças. Se você não deseja ver mudança, você está provavelmente descolado da realidade. E muitas dessas mudanças, é verdade, poderiam ser aceleradas se tão somente nós pudéssemos colocar pessoas certas nos lugares de tomada de decisão. Não tem discussão sobre isso, a gente concorda. E sempre fez parte da maneira de Deus de governar o mundo, mobilizar o seu povo a participar desses desafios. Só que a gente precisa dar um passo para trás, diante de toda a realidade que a gente tem vivido, e se perguntar, será mesmo que para os problemas mais fundamentais e profundos da vida, a salvação virá do nosso engajamento político? Será mesmo que a vida vai mudar mesmo quando a gente ocupar as posições de tomada de decisão? Qual é a nossa real parte nas mudanças que o Evangelho se propõe a realizar no mundo em nosso entorno? Como será que o Evangelho deve nortear, então, as nossas ações na sociedade? Será mesmo que é brigando a cada 2 anos por causa de política que a igreja vai produzir o tipo de transformação que condiz com o Evangelho que nós professamos? Será que esse é o caminho? Cada 2 anos tem eleição municipal e depois federal, né, e estadual. Toda vez, a cada 2 anos, pior que Copa do Mundo, né? Será que é assim que a gente vai converter o Brasil? Qual é o caminho a ser trilhado para que isso aconteça? Talvez você vai ficar surpreso com isso, mas a carta de Paulo a Filemon ajuda muito a gente a pensar sobre essas e outras questões. Filemon nos dá recursos muito potentes para que nós possamos pensar sobre essas questões. Na superfície, Filemon parece uma correspondência comum, né? Para tratar de um assunto privado entre 2 indivíduos ali que Paulo está intermediando. Só que quando a gente coloca essa carta em seu devido contexto, a gente descobre que Filemon é um modelo muito potente de como os discípulos de Jesus podem de fato ser agentes de transformação real na sociedade em que vivem. Olha só, quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso, gente. Ele se encontra preso, provavelmente em Éfeso, por conta da sua proclamação do senhorio de Jesus. Então presta muita atenção, Paulo escreve essa carta como alguém que é perseguido pelo império, como alguém que é uma minoria hostilizada por conta da sua fé em Jesus. Paulo é um prisioneiro político, vítima do sistema romano que não tolera qualquer tipo de afronta contra os seus valores. E aí o que acontece é que lá pelas tantas, enquanto ele permanecia encarcerado ali naquela ocasião, Paulo conhece um jovem vindo da cidade de Colossos, que Paulo conhecia, porque ele já tinha pregado o evangelho lá em Colossos, chamado Onésimo.
E aí o que acontece é que esse Onésimo, que Paulo não conhecia antes, mas ele vem a conhecer na prisão, depois de um tempo vira um crente. Ele passa a crer no evangelho naquela prisão, precisamente por conta da pregação de Paulo. Paulo era terrível, né? Caiu na rede é peixe, né? O cara, o soldado que ficava, o cara lá do funcionário, né? Vamos usar esse termo aqui, do Império Romano, que ficava encarcerado com ele para ele não fugir, até ele teve que. Eu fico imaginando Paulo assim, não deixava os caras em paz, né? Deixa eu falar de Jesus para você mais uma vez. Eu já falei de Jesus para você hoje, de manhã, né? Hoje à tarde, passou meio dia. Vamos ouvir de novo. Paulo devia ser um cara insuportável no bom sentido, né? E o Onésimo, ele tem um encontro com Cristo por meio da pregação do Paulo naquela cadeia. Só que olha que coisa interessante, esse Onésimo e o apóstolo Paulo tinham um conhecido em comum, que era um cara chamado Filemão, que também vivia na cidade de Colossos, só que era um homem rico, muito influente, e que também tinha se convertido a Cristo por meio do ministério de Paulo. Então o Paulo escreve essa carta porque ele está aproveitando o fato de que o Onésimo vai voltar para Colossos para fazer um pedido específico a Filemão. Vocês estão comigo? Queria que vocês imaginassem aqui o que está acontecendo. Agora, teria pouca coisa interessante nessa situação, não fosse o fator bastante complicador de que Onésimo, turma, era ninguém menos que um escravo de Filemão, que havia furtado um bem de Filemão e fugido da casa do Filemão. Já aconteceu com você? Eu acredito que já com alguns, né? De alguém roubar você, de alguém que você tinha um relacionamento, a pessoa roubar você e fugir. O agravante é que Onésimo era escravo de Filemão. Escravo significa propriedade. Filemão era dono do Onésimo. Então o encontro entre Onésimo e Paulo na prisão, muito provavelmente aconteceu por quê? Porque em algum momento da sua fuga, Onésimo foi capturado pelas autoridades romanas e conduzindo, por pura coincidência, a mesma cela de Paulo. E aí, passado certo tempo, encarcerado, no entanto, Onésimo se converte e agora ele precisa retornar à casa do Filemão. Por quê? Porque a lei romana exigia que escravos que haviam fugido e que tinham sido capturados fossem devolvidos aos seus donos. Os escravos eram considerados propriedade privada dos seus donos. Ou seja, a lei romana obrigava que qualquer escravo fugitivo capturado fosse devolvido ao seu dominos, ao seu dono, para que este decidisse o que fazer com o escravo em questão. E aí, nesse caso específico, olha só, tinha um ponto agravante, ainda mais um ponto agravante. A lei romana autorizava as formas mais brutais de punição contra escravos fugitivos. É importante a gente se lembrar que não tinha status social mais baixo, não tinha posição social mais baixa no Império Romano, ou em qualquer outra sociedade da Antiguidade, do que o de escravo. O escravo era a base da pirâmide social do Império Romano, não tinha como você descer mais. E os escravos fugitivos, por sua vez, eram contados entre os piores tipos de criminosos do Império. E uma punição bastante comum aplicada aos escravos fugitivos, pessoal, era só, sabe qual? A crucificação. O tipo mais cruel de execução disponível no cardápio romano. A crucificação, pessoal, eu acho que eu já falei aqui com vocês, não lembro mais, mas a crucificação era um troço tão brutal, era um troço tão cruel, que os romanos evitavam falar o nome, o termo crucificação. E um cidadão romano estava isento, ele não podia morrer crucificado. Quem era destinado à morte de cruz? Principalmente dois tipos de gente: escravo fugitivo
e terroristas, insurgentes contra Roma, revolucionários, pessoas que vão contra César. Os dois tipos piores de seres humanos que o Império Romano considerava. Então vocês estão percebendo a gravidade da situação que está por trás dessa carta? Por trás dessa carta, que aparentemente é inofensiva e aparentemente é uma carta particular, privada, pessoal, está uma situação extremamente complexa que envolve não somente questões religiosas, mas também jurídicas, políticas e sociais. Paulo se vê na posição agora de alguém que precisa mediar um conflito seríssimo entre um criminoso da mais baixa camada social da época, que não tinha a menor condição de defesa perante a lei, e um membro da elite, um membro da alta sociedade, que tinha todo o aparato legal romano em seu favor. Agora, puramente do ponto de vista jurídico, pessoal, não tem muita coisa que Paulo pode fazer. Não dá para Paulo ir contra a legislação romana. A lei romana é a lei romana, turma. Não tem o que Paulo fazer sobre isso. Não tem Avenida Paulista para ele ir lá com um panfleto e abaixa a lei romana, não tem isso. Aliás, eu até desconfio, tá, que se esse fosse um problema a ser resolvido puramente por uma perspectiva da lei romana, Paulo nem teria se intrometido nessa história. Ele teria falado, olha, sinto muito, né? Então o que eu posso fazer? A questão é que Onésimo tinha se convertido ao Evangelho. E Onésimo tinha se tornado um discípulo de Jesus, um membro da comunidade do Cristo ressurreto, da qual não somente Paulo, como também Filemon faziam parte. Isso significa que, além de se tratar de uma situação muito complexa, envolvendo questões jurídicas, sociais, políticas, o conflito entre Onésimo e Filemon entrava também na jurisdição, olha só, da disciplina da igreja. Porque agora Onésimo e Filemon pertencem à mesma comunidade de fé. Então, por mais que existam procedimentos legais empregados pela sociedade romana nesse tipo de situação, Onésimo agora, ele pertence a um povo que tem como marco de referência absoluto não mais a lei romana. Existe algo acima da lei romana, que é o caráter de Deus revelado em Jesus, o Evangelho. Então Paulo se vê nessa situação muito difícil, que eu oro todo dia para que Deus nunca me coloque numa situação parecida, de mediar não somente o conflito entre um escravo fugitivo e o seu senhor, mas agora entre dois irmãos em Cristo. E a pergunta que o texto nos força a fazer, quando nós entendemos essas informações de contexto histórico, é: o que nós faríamos se estivéssemos no lugar de Paulo? Há quem pense hoje, pessoal, que Paulo deveria ter ordenado Filemon explicitamente a libertar Onésimo. Tem gente que critica Paulo porque Paulo não foi explícito o suficiente para falar: Filemon, liberta o Onésimo, porque agora ele é um crente no Senhor, aleluia. Paulo nunca faz isso em Filemon. Só que em outros lugares, o Paulo vai encorajar os escravos a buscarem a sua emancipação, porque na perspectiva do Evangelho, a escravidão é uma instituição que contradiz radicalmente os planos de Deus para a sua criação e para a humanidade. Lá em 1 Coríntios, o Paulo deixa claro: se você pode conseguir liberdade, seja livre, adquira a sua liberdade. Só que, para nossa perplexidade, não é isso que Paulo manda Filemon fazer. Ele não é explícito. O cara está se dando ao trabalho de escrever uma carta. Se ele quisesse, ele teria falado explicitamente: faça isso, mas não é isso que Paulo faz. E como não é isso que Paulo manda Filemon fazer explicitamente, alguns intérpretes chegam a dizer que Paulo era a favor do sistema. Alguém preocupado somente com coisas religiosas, do coração, coisas espirituais,
que dava importância secundária às mudanças das estruturas sociais da sua época. Tem gente que chega a essa conclusão, está vendo? Paulo era escravagista. Ele não estava nem aí para a instituição da escravidão. Só que o grande problema com esse tipo de conclusão, de interpretação, é que ela pode até ter uma aparência de justiça, de chamar Paulo, nossa, nós somos muito melhores do que Paulo. Só que no fundo, esse tipo de interpretação desconsidera o verdadeiro bem-estar dessas pessoas envolvidas nessa situação. Por quê? Primeiro, porque no Império Romano, pessoal, do primeiro século, não existia programa social de acolhimento de ex-escravos. Não existia albergue. Albergue é um termo ainda usado hoje em dia? Casa de acolhimento, centro, enfim. Os nomes vão mudando, né? Cada vez que muda o governo, muda as siglas, né? A gente tem que ficar acompanhando. Mas albergue, todo mundo sabe o que é. Não tinha albergue na época que o Onésimo podia ir passar a noite. Não tinha sopão para o Filemão. Não tinha programa social, de seguridade social para ex-escravos. Os escravos emancipados que conseguiam ganhar, adquirir a sua liberdade, normalmente eles conseguiam alcançar esse status como? Por meio de benfeitorias dos seus senhores. Acontecia com certa frequência de o escravo se tornar alguém tão amado pelo seu senhor, de ganhar tanto a confiança do seu senhor, que acontecia, os próprios senhores pagavam pela emancipação desses escravos e ainda davam um dinheiro para que esses ex-escravos pudessem começar a vida. Um escravo fugitivo, que acabou de ser emancipado sem um tostão no bolso, porém, estaria afadado a sabe o quê? A literalmente morrer de fome. É por isso que o Onésimo, muito provavelmente, ele rouba alguma coisa do Filemão para fugir. Porque não adianta ele fugir sem nada. Por isso que o Paulo vai falar, ele te causou um prejuízo, né, Filemão? Eu estou sabendo. Por isso. Então, em outras palavras, se Paulo ordena a libertação de Onésimo naquele momento, para que Filemão soltasse Onésimo, naquele momento, assim que ele voltasse para casa, a pergunta é para onde Onésimo iria. Então, para nós, que já vivemos numa sociedade profundamente impactada pela cosmovisão cristã, e que, portanto, para nós é simplesmente óbvio que a escravidão é uma coisa deplorável, é fácil a gente olhar para 2000 anos atrás e falar: Paulo, você não mandou Filemão libertar Onésimo. Mas os ossos do Paulo chacoalhariam ali, né, no cemitério, e se ele tivesse vivo, ele olharia para a gente e falaria: você faria o que se estivesse no meu lugar? Mandaria Onésimo, condenaria ele à morte, à miséria? Então, existe essa coisa é um termo, né, que alguns usam, que é a falácia do presentismo. O que é a falácia do presentismo? É a gente julga o passado com base nos recursos que nós temos hoje no presente, mas não funciona assim a história. Então é fácil para nós hoje acusar Paulo de ser um escravagista, mas a gente precisa entender que naquele contexto, a libertação de Onésimo dificilmente seria uma coisa boa para o Onésimo. E aí tem um segundo problema, relacionado ao primeiro. O segundo problema relacionado ao primeiro é que se Filemão liberta Onésimo, um escravo fugitivo e ladrão, ele certamente causaria um caos social. Porque imagina, Onésimo não foi o único escravo de Filemão. E aí imagina que você é um desses escravos do Filemão, que não fugiu, não roubou, está lá, fazendo o seu papel todo dia, segunda a segunda, conforme o Filemão manda você fazer. E você nunca fugiu. Aí vem o Onésimo, que roubou e fugiu. E o que ele está recebendo de recompensa? Liberdade. Rapaz. É coisa do virar crente por bom comportamento, né? Vale a pena fugir, então.
Imaginem o caos social, imaginem o que teria pensado os outros escravos, que apesar de nunca terem fugido, nunca tiveram a sua emancipação considerada. Vocês estão percebendo a complexidade da coisa? É uma situação tremendamente difícil. E a pergunta que eu faço para você é: o que você faria se estivesse no sapato do Paulo? Vamos colocar evangélico no Congresso, no STF, na prefeitura, porque é isso aí mesmo que a gente tem que fazer. Paulo segue um caminho um pouco diferente. Uma vez que Onésimo e Filemon fazem parte agora da mesma família da fé, da comunidade de discípulos de Jesus, o que Paulo faz é apelar para que o Evangelho, para que o caráter de Deus revelado em Jesus oriente por completo aquela situação. De modo que todos os envolvidos naquela situação modelem o que significa ser uma nova humanidade em Cristo e o que significa ser pertencer a um Deus que estendeu a sua graça sobre nós. E aqui está o ponto crucial, pessoal, da mensagem de Paulo nessa carta. O foco de Paulo é convidar Filemon a viver aquilo que ele acredita. Simples assim. Paulo encoraja Filemon a imitar o Deus que se revelou em Jesus e a fazer com Onésimo não o que a lei romana recomendava, mas o que Deus havia dado a todos, inclusive a Filemon, no Evangelho. Paulo encoraja Filemon a enxergar a cruz de Cristo não somente como o mecanismo pelo qual Deus aceitou Filemon e lidou com o pecado de Filemon, mas a olhar para a cruz de Cristo como o próprio modelo de vida que Deus sempre desejou ver entre o seu povo. Então, em vez de propor uma solução imediatista, sabe, como a emancipação automática de Onésimo, sensacionalista, por exemplo, Paulo sugere uma solução muito mais profunda e muito mais transformadora. Em vez de punir Onésimo pelo crime que ele tinha cometido contra o seu senhor, Filemon deve receber Onésimo de volta, incluí-lo em sua casa e tratá-lo agora como um irmão em Cristo. Algo muito mais difícil. Versos 15 e 16. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, Filemon, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Que coisa, gente. Deixa essas palavras de Paulo descer aí no seu peito, no seu coração. A solução que Paulo está propondo a esse problema não é uma virada de mesa político-social à força, com base no ressentimento ou no triunfalismo. Você sabe que o caminho do triunfalismo e o caminho do ressentimento são dois caminhos satânicos que a igreja evangélica muitas vezes tem seguido. Agora é a nossa vez. Já fizeram com a gente, agora nós vamos fazer, vocês vão ver o que é. Está vendo o rosto de Jesus nisso? Não, é que Deus nos fez conquistadores. No trono em Apocalipse é um cordeiro que está sentado. Um cordeiro que foi morto. Então Paulo não recorre a César, para que César resolva os impasses entre Onésimo e Filemon. César sequer teria os recursos morais, pessoal, necessários para solucionar esse tipo de situação. César sequer teria os recursos. Na verdade, o que Paulo propõe é algo muito mais real e duradouro. Ele propõe uma virada de mesa na relação entre Filemon e Onésimo. Paulo propõe que o evangelho seja o centro daquela relação, de modo que as complexidades daquela situação sejam tratadas a partir da transformação da relação entre Filemon e Onésimo. Então, em outras palavras,
o que Paulo está dizendo é que Filemon deve perdoar Onésimo, se esvaziar da sua posição de poder para receber Onésimo de volta e fazer com que a obra de reconciliação realizada por Jesus permeie todas as dinâmicas sociais a partir de dentro da sua casa. E o mais importante de tudo isso, sabe o que é? É que ao fazer isso, Paulo não assume uma posição de juiz ou de espectador, mas ele assume a posição de alguém pessoalmente envolvido naquele drama. Então, ao encorajar Filemon a viver o evangelho que ele acredita, o próprio Paulo dá o exemplo de alguém que vive o evangelho que ele prega. Ao solicitar que Filemon receba o seu escravo fugitivo, não meramente como um escravo, mas mais que um escravo, um irmão, o próprio Paulo se coloca como o próprio intercessor de Onésimo. Ou seja, o autoesvaziamento que Paulo está encorajando de Filemon é algo que o próprio Paulo exemplifica na prática. E olha o que o Paulo diz para Filemon: eu estou mandando Onésimo de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Portanto, se você me considera companheiro, ele leva para o lado pessoal, cara. Ele fala: se você não fizer isso, você não é mais meu amigo. Estou de mal. É isso que ele está falando: não brinco mais com você, a bola é minha. Bom, acabou, cara. O que Paulo está dizendo é isso: se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E veja a força das palavras seguintes: se o Onésimo causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, manda o seu Pix, porque eu vou pagar. Pode colocar na minha conta. Então, a transformação que o Paulo deseja ver na relação entre Filemon e Onésimo é uma realidade que o próprio Paulo modela ao se colocar como o mediador deles. Em efeito, o que Paulo está dizendo para Filemon é: Filemon, vamos imitar Jesus. O que eu tento fazer na minha vida, Filemon, é ser imitador de Cristo. Seja meu imitador assim como eu sou de Cristo. Vamos imitar Jesus. Porque Jesus fez exatamente isso que Ele está pedindo de você. Jesus também se esvaziou da posição dele. Jesus também te recebeu, Filemon. Jesus também assumiu um prejuízo que era seu, Filemon. Ele tomou sobre si o prejuízo que era seu, Filemon. E porque Jesus fez tudo isso, hoje você pode ter vida, Filemon. Esse Jesus ama esse Onésimo também. E Ele está te dando o privilégio de ser uma expressão concreta daquilo que Ele fez por você. E eu estou junto. Se Ele te deve alguma coisa, pode colocar na minha conta, porque eu pago. É por isso, então, pessoal, que em vez de dar ordens a Filemon, Paulo apela para o amor que Filemon já tem demonstrado publicamente pela igreja, pelos irmãos na fé. Dou graças a Deus, Filemon, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Olha a psicologia positiva, né? O meu filho responde muito melhor quando ele faz uma coisa legal e eu falo: cara, filhão, fiquei muito orgulhoso de você. Ele vai lá e aí ele não para de fazer, né? Repetição sem fim, né? Quando a gente fica: por que você fez isso? Por que você fez isso? Não adianta, né? Muitas vezes. Paulo está fazendo isso com Filemon. Filemon, eu sei que eu posso pedir isso que eu vou pedir para você. Eu sei. Porque eu tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. E eu não quis fazer nada sem o seu consentimento, na verdade. Para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Então, a maneira de Paulo lidar com aquela situação profundamente complexa é chamando todos os envolvidos naquela situação a simplesmente continuar trilhando o caminho do discipulado. O apelo que Paulo faz a todos os envolvidos nessa situação é: sejam discípulos,
Continuem a seguir a Jesus. Continuem a seguir aquele que fez tudo isso por nós e que ressuscitou dos mortos. Continuem trilhando o caminho do perdão, do reconhecimento dos erros, da graça, da imitação de Jesus, da reconciliação. Paulo não ficou esperando alguma mudança vir dos governantes e das leis do mundo. De novo, Paulo está escrevendo da cadeia, pessoal. Ele conhece a força mortífera do império como ninguém. Mas Paulo sabe que o caminho não é tentar tomar Roma. Paulo não ficou esperando alguma mudança vindo dos governantes. A mudança necessária já foi desbravada por Jesus. E por isso Paulo diz que a mudança verdadeira deve acontecer na relação de Onésimo e Filemon. Duas pessoas que até anteontem eram inimigas, mas que agora têm um único Senhor e pertencem à mesma família. E de fato, gente, a transformação daquela relação, a gente sabe disso, ocasionou uma grande transformação social, cujos frutos até hoje nós colhemos. Sabe um detalhe que é bem importante aqui a gente mencionar? É que essa carta foi escrita para ser lida em público, no culto que acontecia na casa do Filemon. Então vocês imaginam o impacto que as palavras de Paulo tiveram no coração dos demais escravos que estavam ouvindo essa mesma carta. E o Filemon é dono daquela casa. Então você imagina, né? Está lá o culto ao redor da mesa, está lá o Filemon, que é o paterfamilias, o chefe do lar. Está lá sua esposa, né, os seus filhos, aí está toda aquelas pessoas que trabalhavam para Filemon, seus escravos. E aí o Filemon está lá, né? Oh, legal, Paulão mandou uma carta para mim, mandou as novidades, vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. E aí a pessoa abre o rolo e o que ele ouve é: Filemon, lembra do Onésimo? Se coloca no sapato do Filemon. Ah, eu lembro. Ele roubou aquele pente de prata da minha esposa. Amava, eu dei para ela de casamento. Até hoje ela não me deixa em paz por causa daquele pente. Eu lembro. Então eu estou mandando ele de volta, Filemon. E a igreja inteira está ouvindo. Recebe ele como um irmão. Pode ser? Amém? O que você acha, Filemon? E eu sei que você vai fazer, porque eu ouvi falar da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. E de uma forma mais concreta ainda, uma vez que Filemon se reconcilia com Onésimo, aquilo passa a servir de padrão para como todas as pessoas daquela casa deveriam ser tratadas e como todas as relações daquela casa deveriam acontecer. E aí, como resultado, mesmo em um contexto em que a escravidão era a instituição mais ubíqua do Império Romano, todos os habitantes da casa do Filemon ganharam dignidade singular e sem precedentes. E aquilo não somente passou a possibilitar o sonho de emancipação por parte de Onésimo e dos demais escravos, como também abriu caminho para a subversão da própria instituição da escravidão a longo prazo. Tanto é que a gente sabe que, do ponto de vista histórico, depois de certo tempo, por causa dessa transformação na relação entre Filemon e Onésimo, Onésimo pôde adquirir sua alforria. Em Colossenses, a gente vê que o Filemon está livre, tudo sugere, tudo indica isso, que o Onésimo conseguiu adquirir a sua alforria. Por quê? Porque o Evangelho vem transformar as pessoas que constroem sistemas perversos. E quando pessoas que constroem sistemas perversos são transformadas pelo Evangelho, os sistemas perversos mudam. A questão, porém, é que a verdadeira transformação que o Evangelho nos chama a promover, portanto, começa em nós. Começa em nós, em nossas relações dentro de casa e dentro da igreja.
À luz de tudo isso, eu queria encerrar essa exposição aqui destacando duas verdades que eu acho que a gente precisa se lembrar com certa urgência. Primeiro, a conversão do mundo nunca vai acontecer, gente, de maneira divorciada da conversão do povo de Deus. O que Deus deseja realizar no mundo deve ser modelado por aqueles que pertencem ao seu povo. Essa sempre foi a maneira de Deus agir no mundo desde Abraão. Por que Deus chama Abraão? Porque ele promete para Abraão um povo, uma descendência que vai virar um povo. Para quê? Para que por meio desse povo as nações, todas as famílias da terra conheçam a Deus. É por meio de nós. É por meio do povo. Não tem jeito, não tem atalho. E de uma forma, essa sempre foi a maneira de Deus agir no mundo. E o nosso engajamento com os desafios políticos, sociais e culturais de hoje, portanto, deve acontecer, antes de tudo, pelo testemunho, pessoal, pelo exemplo, por modelar que tipo de gente Deus está formando no Evangelho, não por jogos duvidosos de poder, não seguindo a mesma lógica de César, não seguindo as mesmas estratégias, não usando as mesmas armas do diabo, mas pelo testemunho. Então, sim, é verdade, o mundo em que vivemos é bem diferente do mundo em que Paulo viveu. Paulo não viveu numa democracia. Talvez, se ele tivesse vivido numa democracia, talvez a gente leria palavras diferentes. E nós que vivemos numa democracia, é claro, com certeza, é necessário, é essencial que a gente tenha uma participação pública ativa e consciente nas mudanças sociais do nosso contexto. Não se subtraia a isso, não. Isso é sua responsabilidade como cidadão de Deus, como cidadão do reino de Deus. Só que o papel da igreja não é forçar o mundo, gente, a abraçar a nossa agenda. O papel da igreja é persuadir o mundo, modelando de forma clara e concreta o que significa ter Jesus como Senhor. Esse é o nosso papel. Então imaginem o que pensaram os vizinhos do Filemon. Olha a transformação. Imagina que você é vizinho do Filemon e aí você começa a perceber que eles se tratam com respeito na casa do Filemon. Imagina que você é um escravo do vizinho do Filemon. E você olha e fala assim: caramba, o Filemon dá bom dia para os escravos. Ele dá condições mais humanas de subsistência para eles. O que é isso? Os deuses romanos, nunca vi eles exigirem isso das pessoas. Aí ele ouve dizer que em algum momento na sua vida, Filemon se rendeu a um Deus chamado Jesus, que sendo Deus se esvaziou para acolher pecadores como nós. E que o Onésimo também conheceu esse Jesus. E que graças a esse Jesus, o Onésimo e o Filemon foram reconciliados. Então imaginem o que as pessoas ao seu redor, ao notar a maneira como vocês se tratam, como vocês se relacionam nessa igreja, como vocês se relacionam dentro de casa. Aí vai fazer sentido a gente, de 2 em 2 anos, falar: a gente tem que apoiar esse ou aquele. Aí faz sentido. Então, um dos grandes problemas que acometem o povo evangélico hoje é esse: é que nós achamos que o desejo de Deus é que nós convertamos o mundo à força, quando nós mesmos sequer vivemos o evangelho que nós pregamos. E a tragédia, é claro, é que muitas vezes a gente não quer converter o mundo a Cristo, mas ao mundo evangélico. Tornar o Brasil evangélico não é necessariamente tornar o Brasil mais parecido com Cristo. Mas, gente, Jesus é o Senhor da sua casa e das suas relações? Essa é a pergunta que eu acho que a carta de Filemon nos leva a fazer.
Jesus é o Senhor da sua casa, das suas relações mais próximas. Não das relações com pessoas que você não conhece bem. É das relações com as pessoas que você conhece bem e que você sabe que conhecem você também. Sabe qual é a pessoa mais egoísta do planeta Terra, gente? Mais orgulhosa, mais pecadora? É a minha esposa. Ela não está aqui, né? Faz essa pergunta para minha esposa, sabe o que ela vai dizer? Não tem ninguém tão horroroso quanto o pastor Bernardo. É curioso, a minha esposa, quando a gente está tendo algumas conversas um pouco mais sérias, ela faz questão de me chamar de pastor Bernardo. Golpe baixo, né? Como é que está a relação? Como é que está a relação com as pessoas que você vive, que você conhece? Como é que a gente quer que Jesus seja o Senhor do Brasil, então? A carta de Paulo a Filemão, portanto, a primeira coisa que eu queria destacar é que ela nos ensina que a única forma legítima de transformação que o Evangelho nos chama a promover é a partir de nós, é a partir das nossas relações, é a partir de vidas moldadas à semelhança do caráter de Deus. Segunda coisa é que Filemão nos lembra que conversão ao Evangelho sempre desemboca em conversão ao meu irmão, principalmente ao meu irmão mais fraco e menos privilegiado. Só pode dizer que se converteu a Cristo a pessoa que de verdade se converteu à família da fé. Sabe aquela coisa do eu amo Jesus, mas eu odeio a igreja? Gente, a única forma legítima de você amar a Cristo é amando a igreja. Se você não ama a igreja que você vê, você é um mentiroso. Se você diz que você ama a Cristo, a quem você não vê. Então, o que Paulo diz a Onésimo e a Filemão nos mostra que a conversão é um convite à possibilidade de reconciliação radical. E isso, obviamente, não quer dizer que toda e qualquer forma de injustiça cometida na comunidade da fé deve ser ignorada em nome da reconciliação. Deixa eu ser bem claro quanto a isso, e deixa eu até pedir a atenção de vocês. Tá? Isso aqui é um assunto sensível, que tem sido muito recorrente no meio evangélico também, mas terrivelmente importante. Paulo não está dizendo para Filemão que ele tem que ignorar e fingir que nada aconteceu. Ele não está dizendo, Filemão, perdoa Onésimo e finge que nada aconteceu, afinal de contas, a gente não pode julgar os outros. Jesus fala que a gente não pode julgar, né? É a resposta clássica dos evangélicos quando algum líder cai em algum escândalo terrível. Ah, mas a gente não pode julgar. Tá louco? Lógico que tem que julgar. Não é disso que Jesus está falando. Lógico que tem que julgar. Tem que dar nome aos bois. Se você não julga o agressor, você está se colocando do lado do agressor. Quero ver o pai de uma menina adolescente que foi abusada sexualmente te procurar. Ou você é crente, né? Pô, não sei o que eu faço. Ah, não pode julgar. O quê? Então está tudo bem o que fizeram com a sua filha? Está tudo bem as mentiras, as calúnias, os desvios, os atos de corrupção, os abusos sexuais, de poder, verbais, está tudo bem? Não, não está tudo bem. Está tudo mal, vamos dar nome aos bois. Porque não se colocar do lado da vítima é se colocar do lado do agressor. Mesmo que você esconda essa atitude com o pretexto de eu não posso julgar. Não, tem que julgar sim. Não posso julgar é você não mandar para o inferno as pessoas, você não tem essa prerrogativa. É você não julgar de forma desonesta. Mas, como a igreja evangélica precisa aprender a discernir. Como a gente tolera lobo
no nosso rebanho vestido de ovelha. É impressionante. A gente tolera cada lobo, porque eu não posso levantar a mão contra o ungido do Senhor. Vamos ler a Bíblia, pessoal. Não é assim. E Paulo não pede para Filemon ignorar o que Onésimo fez. Sabe por quê? Porque não existe reconciliação sem perdão. Só que não há perdão sem reconhecimento de culpa. Não há reconciliação sem reconhecimento de culpa. Isso aqui é uma outra confusão que os evangélicos fazem muito. O pessoal acha que se eu perdoei, eu estou obrigado a virar melhor amigo da pessoa que me ofendeu. Não, são duas coisas completamente diferentes. O perdão é a atitude que você toma de não se vingar da pessoa pelo mal que ela te fez. É você dizer que o único que tem essa prerrogativa de fazer juízo ou justiça é Deus. E que, portanto, se Deus te perdoou, você é chamado a perdoar. Você não vai se vingar, você não vai pular no pescoço da pessoa que te fez o prejuízo e cobrar cada centavo. Você vai dizer, eu perdoo em nome de Jesus, porque o Senhor fez isso comigo. Agora, para você reestabelecer uma relação com essa pessoa precisa olhar na bola do seu olho e dizer, Bernardo, eu fiz isso contra você. Aí a gente consegue reestabelecer a nossa relação. Você já se perguntou, por que a gente tem que pedir perdão para Deus, se Deus sabe de tudo? Porque o pedido de perdão é esse ato de reconhecimento. Eu te prejudiquei e eu quero uma nova chance. A base de qualquer relação é o quê? Não é a confiança? A única maneira de restabelecer a confiança é quando alguém que te machucou vem para você e fala, eu fiz isso, me perdoa. Então não tem essa de Paulo falar para Filemão, não, ignora, está tudo bem, finge que nada aconteceu. A questão é que Paulo se coloca entre os dois, de modo a interceder por eles, e Paulo se coloca em favor do lado mais fraco, de modo a facilitar essa reconciliação. Então, nosso único Senhor é Jesus, aquele que se colocou em nosso favor perante o Santo Deus, para nos reconciliar com Ele. E se o Evangelho não nos leva nessa mesma direção de reconciliação com o nosso próximo, o Evangelho que nós cremos é falso, e nós não nos convertemos de verdade. Eu queria fazer um apelo, eu não sou bom de fazer isso, mas eu sei que vai transmitir, né, no YouTube. Eu acho, né? E eu sei que a Livres, o pessoal assiste, né? Os vídeos aqui. Eu quero fazer um apelo para os pastores que, em anos anteriores, dividiram a igreja por causa de política. Procurem as pessoas que vocês mandaram para o inferno e peçam perdão. Confessem. Vocês estão fazendo o trabalho do diabo. Peçam perdão. Há um novo começo para a igreja. E nós devemos aprender a perdoar. Aquilo que Jesus realizou por nós, Ele nos chama a imitar em nossas relações. E como isso é urgente. O que a igreja brasileira mais precisa hoje, portanto, não é de uma reforma no sentido político. Tudo isso é bem-vindo. Não é de mais influência ou de mais fama, né? Embora seja bem-vindo algumas formas disso. A reforma que a igreja brasileira precisa hoje, essa igreja dividida, essa igreja cheia de ressentimento, de indignação por questões secundárias, essa igreja que pai não consegue mais sentar para jantar com o filho por causa de política, gente. Essa igreja, o que ela mais precisa hoje é retomar o caminho de uma reconciliação radical. O que a gente mais precisa hoje é se lembrar de que somente Jesus deve ser Senhor sobre as nossas relações e assim aprender a viver como Ele. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a ser uma igreja, a ser um povo, a ser uma expressão aqui na Livres, desse povo que é verdadeiramente convertido, e que Deus nos ajude a viver esse evangelho da reconciliação. Sejamos imitadores de Cristo,
Continuemos a crescer em amor, em verdade e em justiça. E oremos para que Deus use tudo isso para de verdade trazer a transformação que a gente tanto quer ver no nosso entorno. Vamos curvar nossa cabeça? Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos faz ver mais uma vez que a única razão de estarmos vivos aqui na Tua presença é porque um dia fez tudo isso, o Senhor fez tudo isso conosco. Enquanto nós estávamos distantes, fugindo, inimigos do Senhor, o Senhor nos acolheu, o Senhor se esvaziou, e o Senhor nos perdoou, nos restaurou e nos reconciliou consigo mesmo. Nos ajuda a ser um povo que vive essa realidade a partir das nossas relações mais fundamentais. E que por meio disso o Senhor expanda o Teu reino por meio de nós. Mas nos ajuda a ser a mudança que queremos tanto ver no nosso entorno. Nos ajuda a ser esse povo que Te segue, que Te imita, que trilha o caminho do discipulado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Se ele o prejudicou, se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Se ela o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu consigo ouvir o Senhor dizendo isso. Porque Ele pagou naquela cruz. Ele pagou o preço também dos pecados daqueles que pecam contra nós. Que nós possamos ser sim essa comunidade que vive a realidade da reconciliação. E assim como o pastor Bernardo, ele disse, para que haja reconciliação, é necessário que a pessoa olhe no olho da pessoa que foi ferida, e ele confesse, ele peça perdão. Mas tem vezes que as pessoas não sabem que elas fizeram algo contra você. Às vezes você se sentiu ferido, se sentiu ferida, e por causa disso levantou barreiras, trouxe preconceitos, mas em nome da reconciliação, em graça, ore ao Senhor, para que uma oportunidade seja dada, para que essa pessoa possa se expressar, possa ter a oportunidade de pedir perdão a você, para que em Cristo Jesus possamos ser uma comunidade que vive essa realidade. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, que permite que nós possamos viver a realidade do Evangelho, o amor de Deus que permite que possamos viver a realidade do Evangelho, e a presença do Espírito Santo que permite que nós possamos viver a realidade do Evangelho, sejam conosco em mais uma semana, para a sua glória, para o seu louvor, em nome de Cristo Jesus. A sua igreja diz amém, amém, amém. Vamos nos colocar de pé e reconheça mais uma vez aquele que está ao seu lado, que está diante de você, está atrás de você. Esse é o momento de expressar
as afeições, dê um abraço, compartilhe palavras de vida e de bênção. Somos um, o Senhor esteja com todos até breve, queridos. Paz e graça sejam sobre todos. Amém, 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 amém.